Bom, esse aqui é o vídeo sobre o único conselho que vem na minha cabeça que eu posso te dar que foi uma coisa que me ajudou muito a viajar o mundo, a fazer minhas paradas, a viver minha vida. A ser um cara que já fez várias paradas na vida aí e continua fazendo. Bom, eu vou começar com uma história aqui muito interessante. O ano era 2022, eu tava com a Eda no Vietnã e eu tinha um sonho de viajar de moto pelo Vietnã. Nunca tinha pegado uma moto na minha vida, eu tava no país onde eu tenho um dos trânsitos mais caóticos do mundo, se não for o país com o pior trânsito do mundo, e também numa época que chove muito, com as monções de chuvas lá no Vietnã. E a nossa ideia foi simplesmente alugar uma moto pra mim, uma moto pra Eda, ela também nunca tinha dirigido uma moto na vida, e sair viajando pelo Vietnã, cara. A gente pegou uma moto daquelas semi-automáticas, daquelas menorzinhas que tinha, aquelas mais baratas que tinha, uma pra cada, colocou a mochila atrás da moto e a gente foi aprendendo a andar de moto ali na hora. Eu lembro que a minha primeira vez que eu peguei a moto, tipo, eu não sabia direito como é que passava marcha, ou então eu não sabia direito como é que controlava a velocidade, ou então controlar assim pra ver aos arredores que tava todo mundo passando de moto ali na contramão, gente mexendo no celular, gente levando carga atrás da moto, mochileiro também que não sabia dirigir, andando também, criança de 12 anos de idade dirigindo moto, tudo no mesmo lugar com as ruas fininhas lá do Vietnã. Só que praticando um pouquinho ali, aprendendo, a gente foi entendendo como é que dirige moto, entendendo como é que pega ali o trânsito daquele país que, cara, é sinistro. E quando a gente sentiu um pouquinho de confiança, depois de uns 3 dias andando de moto, a gente pegou a nossa mochila, colocou atrás da moto, a mochila pegou aquelas cordas elásticas, enrolou na mochila para ela não cair e vambora, cara. A gente pegou, a gente baixou o mapa do Vietnã no Google Maps, colocou alguns lugares que a gente queria passar. E a gente foi, cara, desde Hanoi até a fronteira com a China, viajou ali por muitos lugares incríveis do Vietnã. Tem esse lugar aqui que a gente chegou, que, cara, parecia que era do Avatar. É um lugar incrível, com 0 turistas, só locais. A gente fez amizade com o pessoal local lá também. O pessoal chamou a gente pra tomar cerveja na casa deles. E, cara, foi uma viagem de 3 semanas, conhecendo o Vietnã raiz mesmo. Lugares que não falam nenhuma língua além da língua que eles falam lá, ou seja, a gente não podia se comunicar em inglês. O único prato que tinha que comer era o pho, que é esse prato que tá aparecendo aí, que é tipo uma sopa com menta e carne de porco. Cara, uma coisa incrível, mas comendo isso aí todo dia. Todo lugar que a gente parava não tinha nem menu. Eu lembro dos restaurantes de beira de estrada que a gente parava, só tinha um único prato pra comer, que era o pho e uma Coca Zero, e a gente comia isso aí, $1 que a gente pagava e saía pra estrada. E isso tudo sem saber pilotar moto. Aprendendo tudo na hora. Uma parada que se a gente tivesse medo, ou tivesse pensado muito, ou pensado que, caramba, será que a gente precisa de uma carteira de motorista, ou então de um preparo, uma experiência aí de alguns anos dirigindo moto para viajar no trânsito mais caótico do mundo, que é no Vietnã, a gente não teria feito. Outra história aqui que eu quero dar um exemplo para contextualizar isso aqui é tudo para contextualizar esse conselho que eu vou dar para vocês, é de quando eu peguei a minha bicicleta e fui viajar Europa de bicicleta. A ideia surgiu na minha cabeça, porque eu simplesmente quis viajar de bicicleta, não tinha nenhuma desculpa mais, era só simplesmente que eu queria saber como é que era viajar de bicicleta. Eu peguei uma bicicleta minha velha da Caloi, que eu tinha lá na minha cidade, eu vendi uns brigadeiros para conseguir fazer uns arrumos nessa bicicleta e deixar ela um pouquinho mais preparada, e levei minha bicicleta para Luxemburgo. Cara, eu só tinha 300 euros no bolso, o meu objetivo era gastar 5 euros por dia apenas, e sair de Luxemburgo e até Paris e depois, sei lá pra onde. Seriam mais ou menos uns 500, 600 quilômetros de bicicleta. Sem preparo nenhum, eu fiz 0 preparo antes dessa viagem. Eu fui nessa viagem totalmente sedentário e bom, essa história eu já contei algumas vezes aqui. Quando eu cheguei no aeroporto de Luxemburgo, eu mal sabia montar a bicicleta, então eu fiquei uns 2 dias assistindo tutorial no aeroporto de Luxemburgo para aprender a montar a bicicleta, para aprender a como encher o pneu da bicicleta, para depois sair viajando. E nos meus primeiros dias de viagem, cara, como eu só queria gastar 5 euros por dia, eu lembro que no meu primeiro dia eu tava com tanta fome, mas tanta fome que eu quase desmaiei na estrada porque eu não tinha comido muito bem de manhã, tinha comido só um hambúrguer de 1 euro do McDonald's e saía pra estrada lá em Luxemburgo, só que na estrada eu não conseguia ver nada, não tinha um supermercado, não tinha um restaurante, não tinha lugar nenhum pra pegar comida e, cara, eu simplesmente quase desmaiei no meio da estrada com o calor que faz no verão europeu e também com a fome. Eu lembro com minhas pernas balançando até que eu achei um supermercado Intermarché, lá, que já foi no lado da França, que eu já tinha cruzado a fronteira. E, cara, eu só lembro de ter comprado, sei lá, muitos croissant, que é um negócio que é tipo um pão que te dá muito
muita sustância, porque é pão, né, é massa, e alguns chocolates, e eu dormi no estacionamento daquele supermercado no meio da rua mesmo. Eu tava tão cansado que eu simplesmente armei minha barraca numa vaga de carro, ainda bem que ninguém me expulsou de lá, era uma cidade pequena, e eu dormi lá até outro dia de manhã. E assim eu fui, pouco a pouco, dormindo em cemitério, dormindo na casa dos outros. Eu lembro que uma vez uma mulher velha francesa, ela viu eu passando assim, era uma cidade muito pequena, tipo, tinha um vilarejinho, devia ter uns 20 casas naquele vilarejo. Ela deixou eu dormir na casa dela, me deu comida, me deu várias comidas lá, me deixou eu tomar banho na casa dela também. E assim foi indo. Até que eu cheguei em Paris e eu falei, não vou mais viajar de bicicleta porque eu não gostei, mas eu tentei. Mas o que isso tem de relação com essa viagem do Vietnã é que eu também fui totalmente despreparado. Eu não sabia de nada, eu não tinha feito preparos físicos ou então visto rotas exatas de onde que eu ia passar com cronograma tudo certinho, ou então juntado um dinheiro cabuloso aí para gastar 50 euros por dia. Eu simplesmente, cara, eu tenho minha bicicleta, eu vou para Luxemburgo e vou viajar de Luxemburgo até Paris, gastando 5 euros por dia. O meu plano é esse, simplicidade nos planos. Esse era o meu plano. Agora eu vou para outro exemplo, último exemplo antes de eu entrar com um conselho, porque eu preciso dar esses contextos antes de dar esse conselho, que pode mudar a sua vida, dependendo do jeito que você encara esse conselho aqui, que é agora recente, com a construção da casa. Eu e a Eda, a gente achou esse terreno aqui em Portugal e a gente meteu na cabeça, vamos fazer uma casa. Simplesmente isso. Uma casa é uma coisa que exige uma sabedoria, né? Que exige uma experiência, uma sabedoria, você saber exatamente o que você está fazendo com a eletricidade, com a estrutura da casa, também com as fundações da casa, com o teto, o isolamento térmico, o isolamento acústico, com o plumbing, né, que é a parte de encanamento da casa, banheiro, cozinha, onde nasce o sol, onde o sol se põe para a temperatura da casa ficar certinha, a privacidade, cara, é muita coisa. Só que a gente simplesmente achou esse terreno, a gente comprou o terreno e vamos fazer uma casa, sem saber de nada. E a gente está conseguindo, vocês estão vendo também nos vídeos dos outros canais, que a gente está pouco a pouco aprendendo a fazer as paradas. Ano passado a gente fez o Yurt, por exemplo, que é uma estrutura muito mais simples, para depois aprender, ter uma noção um pouquinho de como é que é fazer estruturas também, mexer com madeira, cortar coisas, quais equipamentos usar, parafusar, para depois a gente fazer outras estruturas, que a gente está fazendo essa estrutura agora no terreno de 5 metros de altura, que a gente vai fazer uma tiny house agora no terreno, que é uma casa minúscula, mas tem tudo que uma casa tem banheiro, tem cozinha, tem quarto, tem um mezanino, tem encanamento, eletricidade, para depois disso fazer a nossa casa. Mas se a gente ficasse pensando antes, caramba, mas eu vou fazer uma casa, poxa vida, eu tenho que ter muita experiência, eu tenho que, caramba, vai ser muito complicado. Se a gente ficasse pensando muito, a gente provavelmente não ia comprar o terreno, a gente não iria fazer a casa, a gente não estaria aqui hoje. E também a história da van. Quando eu saí para viajar de van, cara, eu nunca tinha pego uma van para dirigir na vida. Foi a primeira vez que eu aprendi a dirigir de van, foi com a van. Por isso que foi um dos motivos também que meu irmão Alex veio viajar comigo, porque, cara, eu não sabia pilotar uma van, mano. Eu tinha tirado carteira de motorista, mas nos meus 18 anos de idade. Depois que eu tirei a carteira de motorista, eu nunca mais peguei um carro na minha vida. Então eu tava anos, mais ou menos mais de 5 anos aí, sem dirigir um carro. Sendo que eu já tinha pouquíssima experiência com o carro, tinha passado poucas horas dirigindo um carro, só para passar da carteira de motorista, que eu inclusive reprovei 2 vezes, antes de passar na prova prática do Detran, lá no Distrito Federal. E eu nunca tinha viajado de van, cara, eu não sabia, e eu queria viajar de Brasília até o Canadá. Imagina se eu ficasse pensando demais, cara, mano, não sei pilotar uma van. Mas eu fui aprendendo, o meu amigo Jaime Savit, além de me ajudar a construir a van, ele também me ajudou a pilotar um pouquinho a van ali também. O Alex, que não saiu pra viajar comigo, ele também ficava de olho como é que tava a minha pilotagem da van, a minha direção, como é que eu tava me saindo bem ali na estrada. Tipo, nunca tinha pegado estrada grande também, a gente pegava estradas ali que a gente fazia 1000 quilômetros em um dia. Era a minha primeira vez fazendo tudo aquilo, consertando a van no meio do caminho também, que a van ia quebrando, e assim eu fui aprendendo, e acabou que eu tive uma viagem de sucesso, que eu acredito, que eu viajei desde Brasília, passando por praticamente todos os países da América do Sul, até Colômbia, e de lá peguei a van, levei para o México, e fiz o México inteiro praticamente, e os Estados Unidos, uma boa parte dos Estados Unidos. E agora a van tá parada lá nos Estados Unidos. Mas, ok, com todos esses exemplos dados, você vê que tem uma relação entre todos eles, que é uma coisa que conduziu minha vida toda. Eu falei de várias aventuras aqui que muitas pessoas acompanharam nos outros canais. Que, cara, eu faço as coisas sem pensar muito. Eu só vou lá e faço.
Eu comparo isso muito com as pessoas que ficam no sofá, por exemplo, botam o Netflix e vê, tipo, qual filme que eu vou assistir na Netflix e fica escolhendo filme, acaba que não escolhe nenhum filme, não assiste nenhum filme e dorme e acabou que, tipo, ficou 2 horas só escolhendo filme e não assistiu nenhum. E, cara, a vida é mais ou menos isso. Se você ficar só pensando muito em qual filme que você vai assistir e como que você vai fazer alguma coisa, você vai acabar não fazendo essa coisa. Então, muito do que vem da minha vida, das coisas que eu fiz na minha vida, de viajar sem dinheiro, de começar no YouTube também, de sair do Brasil sem experiência nenhuma, sendo um cara muito introvertido, que só ficava em casa jogando videogame, pra me virar pelo mundo por aí, com pouco dinheiro. Eu já sobrevivi aí com pouco dinheiro no bolso. Tipo, eu já mostrei a história pra vocês que quando eu fui pra Londres eu tinha só 50 libras no bolso e consegui me virar em Londres, sair de lá com mais de 4.000 libras, com computador e câmera comprados e tal. A história da van também que eu acabei de falar, a história da moto do Vietnã, a história da casa aqui. Então, essa parada de fazer as coisas sem pensar muito, você só tem um desejo e vai lá e faz, é uma coisa que eu consegui na minha vida para chegar nos lugares que eu cheguei, nas aventuras que eu fiz, nas paradas que eu fiz na minha vida. Porque uma coisa que eu aprendi, eu lembro que antes de sair para viajar de mochilão, eu ficava pensando muito, né? Porque, poxa vida, mochilão, eu tinha meus 18 anos de idade, nunca tinha saído de casa, eu era um cara introvertido, eu só queria sair pra viajar o mundo, então eu ficava até procurando na internet como é que viaja de mochilão, como é que faz pra dormir na rua, como é que eu vou lavar minha roupa, e no dia de chuva, como é que eu faço quando é dia de chuva, como é que eu vou beber água, tipo, sem dinheiro, que eu queria viajar muito sem dinheiro, né? Com pouco dinheiro, como é que eu vou beber água, eu peço pras pessoas na rua, como é que é isso? Ou eu pego na torneira, mas eu vou passar mal se a água não for boa, for contaminada. Eu ficava com várias preocupações na minha cabeça antes de sair para viajar, ainda mais sem dinheiro. Até que quando eu saí para viajar sem dinheiro, eu vi, ou com pouco dinheiro, eu vi que, cara, as coisas acontecem no meio do caminho, né? Tipo, mesmo que você não saia preparado, e você nunca vai estar 100% preparado na sua vida, você nunca vai estar 100% pronto para nada, treinado ou capacitado para alguma coisa. As coisas simplesmente acontecem no caminho. Se você decide alguma coisa, por exemplo, eu quero crescer no YouTube, eu quero viajar pelo mundo, cara, só vai agora, dá o seu primeiro passo que as coisas vão acontecendo. É como se todas essas paradas que eu tô falando aqui, e as coisas que acontecem na sua vida também, fosse uma estrada com muita neblina que você, tipo... Cara, eu não consigo ver 2 passos pra frente, mas quando você dá 2 passos pra frente, você vai conseguir ver os próximos 2 passos pra frente, e assim por diante. E assim as coisas vão acontecendo. É uma coisa que eu vi, os exemplos que eu tô falando aqui, essas práticas que aconteceram na minha vida, é uma coisa que eu percebi que acontece quando você faz essas coisas. Por exemplo, na moto do Vietnã, eu dei o primeiro passo, fui pro Vietnã, aluguei a moto, e aí por diante as coisas, as outras paradas foram desbloqueando só quando eu fui fazendo isso. É tipo um jogo de videogame. Você vai avançando o mapa e as outras partes do mapa vão desbloqueando assim que você vai avançando com a carreira no jogo. Então, aluguei a moto no Vietnã, primeiro passo. Deu uma volta no quarteirão, segundo passo, já me senti mais confiante com essa volta no quarteirão. Beleza, então baixei o Google Maps, baixei o mapa do Vietnã, fui vendo os lugares que dava para ir, então eu fui dirigindo pouco a pouco, 50 km a cada dia, dormindo no hotel aqui, tem hotel para dormir, beleza, então não vou ficar dormindo no meio da estrada, tenho comida para comer, beleza, tipo, mesmo que ninguém fale inglês, tem Google Tradutor, tem os gestos, eu posso comunicar com gestos, eu sou ser humano, então... Essas coisas você só vai perceber quando você estiver lá na frente. E aí depois você vai estar num nível do jogo mais avançado que, caramba, tipo, olha só, eu cheguei até aqui porque lá atrás eu dei esse primeiro passo. E isso é muito interessante de você pegar esse conselho para você, porque eu mesmo já conheci várias pessoas nas minhas viagens, nas minhas estradas, conhecendo as pessoas pelo mundo que elas estavam perdidas na vida. Tem muita gente de todas as idades, 20, 30, 50 anos, que estão perdidas na vida, e claro que você pode estar perdido na vida por vários motivos, mas uma coisa que eu via relacionado a muitas dessas pessoas, na maioria delas, é que elas pensavam demais. Eram pessoas que calculavam tudo, ou que queriam estar preparadas para tudo, ou então que queriam achar o momento certo para começar tal coisa, ou então antes de começar uma coisa que ela gostava, ela tinha mais 3 coisas que ela gostava também, só que ela ficava pensando muito e calculando qual seria a melhor dessas 3 coisas, como se
se ela fosse escolher uma, ela poderia não escolher a certa, porque ia não escolher as outras coisas que ela gostava também. E isso pode acontecer muito em qualquer fase da sua vida que você tá. Isso acontece muito quando você tem os seus 18 anos, né, que você tá saindo da escola e você vai escolher qual faculdade fazer, ou então qual trabalho que você vai fazer, qual especialidade que você vai seguir na sua carreira no futuro. E muita gente nessa fase da vida fica perdida, né? Porque, caramba, eu acabei de sair da escola, eu não sei o que fazer, me jogaram no mundo aí, no mercado de trabalho, eu tenho que fazer dinheiro, eu tô numa corrida aqui agora, do nada, ninguém me falou que eu tô numa corrida agora de fazer dinheiro e pagar as contas, a corrida que toda pessoa adulta tá, e você acaba ficando perdido, pensando demais. E, cara, pensar demais, pra mim, pelo menos pra mim, foi sempre um problema, e é um problema que eu vejo muito na vida das outras pessoas também. Então, o meu conselho é esse: não pense demais. Se você achou uma coisa, alguma coisa que deu um clique na sua cabeça de fazer alguma coisa, e talvez essa coisa vai dar certo, é sempre no talvez a vida, tipo, você nunca sabe de nada, nunca vai ter o certo, é sempre no talvez. Então, se você acha que aquilo tem uma possibilidade de dar certo, só vai, cara, só começa, porque as coisas acontecem no meio do caminho. Você também nunca vai saber exatamente quais os passos que você tem que dar, então você tem que dar um passo de cada vez e ali você vai entendendo como é que é o caminho. Vou parar por aqui, eu acho que ficou muito coach no final, mas esse é o único conselho. Eu sugiro muito que... Eu tenho até um livro, inclusive, que eu escrevi faz muito tempo atrás, que eu raramente anuncio. Vou deixar na descrição dessa vez, porque talvez você pode ler uma tarde, que eu falo muito sobre isso. É um livro gratuito que eu escrevi anos atrás sobre exatamente essa viagem da Europa, que eu cheguei na Europa com 300 euros de bicicleta e saí da Europa com um canal de YouTube já estabelecido, já ganhando dinheiro só com o YouTube, que era meu sonho, trabalhando para os outros, como que eu passei por todas essas fases aí de viajar com apenas 1 euro por dia, dessa viagem de bicicleta com 5 euros por dia, chegando em Londres com apenas 50 euros no bolso. Esse era todo o dinheiro que eu tinha na minha vida, e de lá consegui recomeçar. Minha história em Portugal também, quando eu trabalhei lá no Lava Jato, em Portugal, morei com um traficante, com meu primo Rafael. Enfim, eu quase não falo desse livro, porque eu devia falar mais, na verdade, desses livros, que tem muito conhecimento legal aí, mas tá aqui na descrição, é de graça, é só você baixar aí e ler essa história. Dá pra ler em uma tarde, aí você senta na rede e lê, que eu falo muito desse conselho que eu acabei de falar. Cara, só não pensa demais. Esse é o conselho. Qualquer coisa que você quer na sua vida, não pense muito, vá lá e faz, e a melhor coisa que você faz é isso. Até mais.